Ok, nesse vídeo a gente vai demonstrar algumas ferramentas que são um pouco mais complexas, né, relativas à cotagem. Tá? Para a gente executar essa cotagem, a gente vai seguir utilizando a cota alinhada, tá? Porque ela vai trazer para a gente algumas configurações que vão possibilitar que a gente faça a cotagem inteira, né, da parede, considerando tanto as aberturas quanto as interseções da parede. Tá? Então, quando vocês acessarem, né, esse comando, vocês vão verificar que a gente consegue definir por onde a gente quer cotar. Para essa etapa do estudo preliminar, a gente vai estar considerando apenas a face da parede, tá? Ou seja, a gente vai considerar de uma face interna a outra face, né? Até para que a gente consiga verificar se o ambiente de vocês está seguindo aquele vão mínimo, né, que é estabelecido lá pelo Código de Obras e Edificações. Ah, E aqui do lado, a gente tem a possibilidade de definir se a gente quer cotar uma referência individual ou uma parede inteira. A referência individual era a maneira como a gente vinha cotando até então, né, em que a gente consegue, né, selecionar os elementos individualmente, né, e a gente consegue extrair, né, a nossa cota. Quando a gente vem aqui, dentro da cota alinhada, face da parede, que é o que a gente quer cotar, e a parte de seleção, a gente seleciona a parede inteira, ele permite que a gente consiga fazer a cota, né, de toda uma parede. Tá? Além disso, né, essa configuração, né, então faço parede, parede inteira, a gente consegue ainda ter algumas configurações que ajudam que esse processo de cotagem ele seja mais eficiente ainda. Tá? Se a gente clicar aqui na caixinha de opções, ele vai trazer a gente para cá. Eu posso, por exemplo, definir que eu quero que ele cote aquela parede inteira e cote as aberturas dela. Você pode definir se você quer cotar pelo centro, e aí ele vai cotar o eixo da porta ou da janela, ou se você quer cotar com largura. Tá? Então, só para a gente demonstrar, né, vou deixar a abertura, largura ok. Vou selecionar a mesma parede. E aí, ó, ele traz, né, para a gente a cota, ele traz para a gente, né, a cota da esquadria. Antes de avançar e demonstrar a outra configuração que a gente pode fazer, eu vou só alterar essa linha de chamada aqui da cota, porque aqui no Brasil a gente trabalha mesmo com a linha reta. Tá? Então, para a gente modificar isso, eu vou selecionar a cota, vou em editar tipo, e aqui na segunda linha já de cara a gente tem o tipo de chamada de detalhe, que está configurado para arco e a gente vai deixar em linha. Vou mandar aplicar, vou dar um OK, e aí, né, a gente deixou de ter aquele arco, né, e a gente passou a ter a linha. Então, vocês precisam fazer essa configuração até para que vocês possam, eventualmente, quando o texto, né, de uma cota estiver sobrepondo com outro tipo de informação, você possa deslocar e a gente não perca, né, a referência. Tá? Mas aí, avançando, né, as configurações que a gente pode fazer em relação ao tipo, né, de opção, né, de cotagem de parede, né, eu vou novamente, né, em alinhada, selecionar a parede inteira, opções. Eu posso deixar aqui ativo, né, aberturas, e posso ativar, por exemplo, paredes que efetuam interseção. Tá? Então, ele não só cotou as aberturas, como ele cotou para a gente também todas as, todas as paredes que estão fazendo interseção, né, com essa parede principal que a gente selecionou. Como a gente falou, para essa etapa, que é a etapa de estudo preliminar, a gente vai fazer só face interna, então não preciso cotar as aberturas, né? Então o que eu vou precisar aqui é só paredes que efetuam a interseção. Dá OK novamente, seleciono lá, né? Seleciono a parede inteira, e aí ele já dá para a gente toda a cota, né? Aquilo que eu tinha falado, que vocês precisam, né, realizar esse ajuste, né, evitar essas
essa sobreposição até para que o desenho de vocês ele fique legível, né? Então, vocês vão precisar, né, realizar a cotagem de todo o espaço, né, de todo o ambiente de vocês. Opa. E aí o que eu vou demonstrar aqui é como que a gente faz, né, esse processo em relação ao corte. Né? Então, o processo de cotagem do corte é o mesmo. Né? A grande questão, né, que vocês precisam considerar quando vocês estão fazendo esse tipo de cotagem é só o que vocês vão estar cotando. Né? Porque no caso da planta baixa a gente tem cota horizontal e vertical, e no caso do corte a gente tem apenas as cotas verticais. Tá? Então, vou de novo, né, em cota alinhada. Aqui no corte ele não deixa a gente selecionar a parede inteira, porque a gente tem diversos elementos, tá? Mas aí a gente, como a gente falou, a gente vai seguir o mesmo processo, né? Só que aqui realmente a gente vai ter que clicar nos elementos que a gente quer cotar. Então, só lembrando novamente, que aqui no caso dos cortes, você não precisa, né, fazer cota horizontal. Né? O que você vai precisar realmente são apenas das cotas, você vai precisar apenas das cotas verticais do seu projeto. A outra coisa, né, que é necessário na informação. E aí, uma coisa que vocês têm que considerar, independente, né, da cota, independente de você estar trabalhando com planta baixa ou com corte, né, é que você sempre vai ter a cota parcial, né, ou seja, 2,10, o 22, o 2,50, e você sempre vai precisar, né, próximo a essa cota parcial, você sempre vai fazer, né, uma cota total. Né? Então, por exemplo, eu tenho a cota parcial 2,51 e 22, eu vou ter uma cota total, né, que vai considerar o somatório todo. E depois eu vou ter uma outra cota total, considerando o edifício como um todo. Tá? Então, sempre que você estiver, né, trabalhando com cota, né, você sempre vai ter no mínimo duas linhas de cota. Né, que é uma cota que você vai trazer ela parcial e depois você vai ter uma cotagem total, né, informando, né, o valor, né, somatório daquelas cotas, né, da dimensão daqueles elementos. No estudo preliminar, a gente vai cotar realmente só as alturas, né, a gente não vai. O ideal, o adequado, seria que a gente cotasse também a altura, né, das portas, né, o peitoril, né, da nossa janela. Tá? Aqui a gente ainda precisa acrescentar uma informação dentro do corte, né, que é a relação ao nível. Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar dentro da guia de anotação, a gente vai usar a ferramenta de elevação de ponto, né, e ele vai permitir que a gente consiga informar qual é o nível que eu tenho, né, naquele pavimento. Né. Então, marquei ali o nível 0, aqui eu tenho o meu subsolo. Então, eu preciso clicar no trecho que eu quero identificar o nível. Tá? Além, né, da indicação do nível no corte, o que a gente vai precisar fazer é indicar, né, o nome, né, daquele espaço. Então, aqui, né, no meu exemplo, eu tenho um quarto e sala. Deixar ele mais próximo, né? Posso, posso copiar essa informação.
aqui, seleciono o texto, clico em copiar, desabilito, né, ou restringir para eu poder posicionar esse texto onde eu preciso, né. Então aqui eu vou chamar de subsolo. Então eu tenho aqui quarto-sala, subsolo e a outra coisa, né, que eu vou precisar fazer ainda em relação ao corte, né, do ponto de vista de formação e não de modelagem. Né, de modelagem a gente ainda tem algumas questões aqui para resolver. Né, no caso, por exemplo, meu subsolo está sem laje de fundação e a minha cobertura, né, eu preciso pelo menos colocar um sócolo de parede, né, aqui em cima, no caso, para ou a platibanda, né? No caso, a gente não ia encerrar a nossa edificação dessa forma, mas isso a gente vai ver logo mais. Né? Aqui realmente que eu vou precisar fazer prioritariamente para fechar, né, a questão do corte é ocultar alguns elementos que eu não preciso enxergar aqui no corte. Por exemplo, no corte eu não preciso enxergar o mobiliário. Aqui eu tenho, né, esse limite, né, do ambiente que ele está aparecendo tanto aqui quanto na planta baixa, e a gente vai desabilitar essas duas informações. Para a gente fazer isso, a gente vai na guia de gerenciar em estilos de objeto. Né? Aqui na pesquisa, né, eu vou digitar mobiliário. E mobiliário. Desculpa, na realidade não é aqui. A gente vai fazer essa modificação em visibilidade gráfica. Exatamente. Então, estou aqui em. Antes eu tinha ido em gerenciar, não é em gerenciar, mas em vista. Não vou em modelo de vista, mas eu vou em visibilidade de gráficos, tá? Acesso aqui e aí a gente vai fazer aquilo que a gente tinha iniciado lá na guia anterior. Então, eu vou digitar aqui mobiliário. Aqui a visibilidade do mobiliário ela está ativa, né? Então eu vou desabilitar e vou dar OK. Então vejam que os elementos, né, do mobiliário apareceram, tem essas duas categorias aqui e eles estão classificados como componente. Tá? Então volto de novo lá, visibilidade gráfico. Componente é um pouco mais delicado porque a gente tem alguns elementos que a gente deseja enxergar. Tá? Então, que componente de gabinete, né? Confiro que é esse nome mesmo, volto lá de novo em visibilidade gráfica, eu vou digitar componente de gabinete para ele trazer para a gente, vou desabilitar, vou aplicar, vou dar, vou dar OK, né? E aí percebam que agora o meu mobiliário ele não aparece mais no meu corte. Aqui ainda, né, em relação à representação do corte, né, a última coisa que a gente vai fazer é só numerar o piso da escada. Né? Então a gente vai na guia de anotação, identificador, né, eu clico aqui, seleciono, né, aí eu tenho já o texto, né, da minha escada. Se ele está muito afastado, né, então se eu selecionar, a gente pode a deslocamento da referência, né, que está em milímetros. Então, se eu colocar 2, opa, 2 milímetros, aplicar, ele entrou, digitar -2, menos 2 foi muito, menos 1,5, ainda foi muito, eu vou deixar em milímetros. A gente vai ter que fazer esse ajustezinho aqui. Assim tá mais centro. Tem uma verificada, né, em
teste um pouco essas configurações, né, para ver o que é mais adequado. Acho que aqui o parte frontal menos 1 milímetro me pareceu que funcionou melhor. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui em cima, parte posterior, colocar a parte frontal, ok. Deslocamento de referência 1.5, não, aqui tem que ser positivo, tá? Pronto. Eu tenho aqui meu corte pronto. Acho que essas são as configurações, né, que vocês vão precisar fazer para o corte. Ah, acabou que mais uma coisa que a gente precisa fazer aqui, né? E o que aconteceu? A gente fez... Ah, eu preciso ocultar na linha do ambiente, então vou lá de novo em vista, visibilidade gráfico, colocar ambiente, ambiente não, acho que é o limite área, delimitação. Aqui. Tá, então a gente vai em linha, separação de ambiente, mandar ocultar, vou aplicar. Aquela linha em azul, né, em cian, ela vai, uma vez que você habilita ela na planta baixa, ela aparece em todos os desenhos, tá? Então a gente precisa, ela não precisa, né, ela não pode aparecer nem, ela não pode aparecer nem no seu corte, nem na sua planta baixa, tá? Outra coisa, e agora realmente para a gente poder encerrar, né? O que a gente fez? Né? A gente fez toda a configuração de visualização que a gente precisa, né? Então a gente ocultou o mobiliário, a gente ocultou a linha de separação. Para o corte 2 a gente teria que fazer isso, tá? Então se a gente for calar o corte 2, vejam que a gente tem todas aquelas informações que precisariam ser, os controles de visualização precisariam ser modificados, tá? Mas o que a gente vai fazer é criar um modelo de vista para que a gente não precise, né, fazer todo esse processo manual novamente. Tá? Então, o que eu sempre oriento vocês é que vocês configurem, né, a vista. Tá? Isso vai acontecer, por exemplo, na planta baixa, né, a planta baixa construtiva. Você vai configurar todas as visibilidades de gráficos e uma vez que essas visibilidades estiverem ok, você vai dentro, né, da guia de vista, modelo de vista, a gente vai criar modelo a partir da vista atual, que eu vou chamar de pai corte EP e vou dar OK. Tá? Ele criou, então visualização feita do tipo elevação, corte, vista e detalhe, então perfeito, é isso que eu quero. E agora, né, no corte 2, depois que a gente criou, eu vou localizar, né, o corte EP, eu vou só botar aqui do lado, porque quando a gente mandar aplicar, ele já ocultou, né, aqueles elementos que a gente não precisava. Aqui é claro, a gente precisa fazer cotagem, a gente precisa trazer a, a elevação de ponto, a gente precisa indicar, né, a numeração, né, do degrau de escada, enfim, a necessidade aqui, né, desse desenho de você fazer, de complementar com as informações construtivas do projeto, tá? Mas o importante realmente é só verificar, né, complementar o desenho de vocês com as informações que estão faltantes e principalmente, né, fazer esses controles de visualização, né, de visibilidade.